Olá pessoas, tudo bem? Sou o professor Cleito Lopes, trabalho aqui no Colégio Arteseb com a disciplina de Química A. Bom, hoje meus queridos alunos, a nossa aula vai estar sendo voltada para a aula de número 25 do nosso material. E a aula de número 25 está com um tema bem interessante, que é as transformações gasosas. E quando a gente fala sobre transformações gasosas, precisamos lembrar das suas três grandezas essenciais, que vão estar voltados para temperatura, pressão e volume. Professor, quando o senhor fala sobre as três grandezas, aonde nós podemos aplicar elas e como vai ser influenciada no nosso dia a dia dentro desse conteúdo? Bom, meus queridos, isso aí foi uma pergunta bem interessante. Por quê? Primeiro, nós vamos começar a falar sobre umas dessas aplicações que vai ser para a temperatura, aonde vamos deixar a nossa temperatura constante. E a partir desse momento, nós vamos trabalhar com duas dessas grandezas, que vai ser a nossa pressão e o nosso volume. Ok? Beleza, professor. Até aí está super tranquilo. Se eu deixar minha temperatura constante, eu vou trabalhar com a nossa isotérmica, ou seja, a nossa temperatura vai estar sempre constante para uma quantidade de gás. Tome bem cuidado e tome bastante atenção com isso. Eu vou precisar ter uma quantidade de gás que eu não vou variar essa quantidade de gás, esse volume desse gás. Por isso que a temperatura para ela vai ser constante. Ah, tio, mas quando o senhor estiver trabalhando pressão, volume, a gente vai entender isso agora. Para que você possa compreender isso que o tio está acabando de falar para vocês, então vamos verificar aqui. Eu tenho um exemplo bem legal para explicar o que seria a nossa isotérmica. Eu tenho aqui um frasco, aonde nesse frasco eu coloquei uma quantidade de gás e essa quantidade de gás vai estar uma temperatura constante, beleza? Sendo que inicialmente esse nosso frasco vai estar com esse gás a 2 atm. Logo, o volume ocupado dentro desse frasco é de 8 litros. Beleza. Temperatura continua constante e a quantidade de gás também continua a mesma. Só que nós vamos fazer algo, nós vamos exercer uma pressão. Vamos aumentar a pressão dele. Inicialmente ele estava com 2 atm, agora colocamos ele com quantos atms? 4 atms. Olha o que foi que aconteceu. Com o aumento da nossa pressão, o volume diminuiu. Que inicialmente ele tinha um volume de 8 litros e agora está com um volume de 4 litros. Professor, o que foi que aconteceu? Olha que incrível. Aconteceu que de 2 para 4 tivemos uma diminuição. Não, professor, nós tivemos um aumento. Um aumento de quantas vezes? De 2 vezes. A mesma coisa ocorreu embaixo? Não, embaixo já foi o contrário. Então espera aí. Embaixo, quando eu aumentei a minha pressão 2 vezes, eu diminuí a minha pressão 2 vezes. Beleza? E aí, professor, o que isso significa? Significa que quando a nossa temperatura estiver constante para uma dada quantidade de gás e se alterarmos a pressão, vai alterar o seu volume. E se alterarmos o seu volume, também vamos alterar a sua pressão. Logo, nós podemos então confirmar que quando falamos em isotérmicas, nós estamos falando que eles são inversamente proporcionais. Quando um aumentar, o outro diminui. Tio, beleza. Então eu consegui compreender essa parte. Foi? Tem certeza? Sim, senhor. A quantidade de partículas alterou? Não. A quantidade de gás continuou a mesma. Tá bom. Então vamos compreender isso aqui no nosso gráfico, tá bom? Vou passar aqui para o outro lado para ficar melhor a visualização. Nós temos um gráfico aqui que é um gráfico voltado à representação isotérmica. Como assim, professor? Pode nos exemplificar? Olha que legal. Temos os nossos eixos, o eixo com a pressão e o eixo com o volume.
Se eu diminuir ou se eu aumentar a nossa pressão, o volume vai diminuir. Se eu fizer o contrário, professor, diminuir a nossa pressão, o nosso volume vai aumentar. Então, eles são inversamente proporcionais. Quando isso ocorrer, vai nos produzir o seguinte gráfico. Logo, vai ter uma curva que é uma hipérbole equilátera, ou nós podemos chamar isso de curva isoterma. Essa curva isoterma, ela representa a variação entre a pressão e o volume, tá bom? Mas nesse eixo aqui, de fora a fora, a nossa temperatura permanece constante. Uau, professor! Sim, senhor. A única coisa que vai sofrer alguma variação aí é a pressão e o volume. Bem por isso eles vão ser inversamente proporcionais. Professor, mas se por um acaso o nosso gráfico estiver mais distante do nosso eixo, opa, então eu vou colocar ele aqui. Pronto. Então entenda, pessoas, quanto mais distante nossa curva estiver dos nossos eixos, maior será a sua temperatura, ok? Quanto mais distante a nossa curva estiver dos nossos eixos, maior será a sua temperatura. Ô professor, que legal, então eu consegui compreender essa parte do gráfico, beleza? Beleza. E tio, agora faz um exemplo aí para a gente ter isso no dia a dia. Então vamos pensar da seguinte maneira, tá? Eu vou construir aqui, fazer quadradinho mesmo, né? Pronto. 2 locais de volumes, beleza? Vou colocar aqui uma conexão entre eles dois. E bem aqui eu vou colocar um resistor, tá bom? Prontinho. E em um desses frascos nós vamos adicionar a nossa quantidade de partículas. Então vai lá, professor, coloca aí uma quantidadezinha de partícula para ficar bonitinho. Vou colocar aqui de vermelho, ó. Pronto, que legal. Enquanto isso, o nosso frasco está sendo separado pelo nosso resistor, tá bom? Agora a gente precisa fazer algo. A gente vai colocar aqui uma pressão dentro dessas, a pressão relacionada a esse frasco. Vamos dizer que aqui tem uma pressão de 5 atm. Fechou? Ótimo. E aí vamos colocar aqui um volume inicial de 2 litros. Olha que legal. Então vamos coletar essas informações? Vamos. Eu achei bem interessante, professor, que o senhor falou assim, volume inicial, pressão inicial. Isso mesmo, foi o que o tio disse. Olha aqui, como a nossa temperatura está constante, então sempre nós vamos ter que trabalhar com uma pressão inicial e um volume inicial. Logo, nós vamos obter a nossa pressão final e volume final, que foi o que o nosso gráfico representou aqui. Vou utilizar a nossa fórmula de isotérmica nessa representação. Inicialmente, professor, nós temos aqui no nosso frasco 5 atms. Para quanto? Para 2 litros. Olha que legal. Então, vamos colocar essa informaçãozinha aqui? Vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó. Pressão inicial, quanto? 5 atm. Volume inicial, quanto? 2 litros. Perfeito. Quando abrirmos o nosso resistor, os nossos gases vão sair desse lado do volume da nossa área e vai ocupar esta outra área. Vamos lá. Olha sendo ele distribuído para a nossa outra área. Pronto, professor. Olha que legal. Sendo que o nosso frasco do outro lado, ele tem um volume de 8 litros.
E agora eu gostaria de saber, de identificar qual seria a pressão final desse frasco. Porque eu tenho a pressão inicial. Mas para isso você precisa compreender algo. Olha só isso. Inicialmente o nosso volume estava de quanto? 2 litros. Agora, o nosso gás ficou redistribuído em uma área com um volume de 8 litros e uma área de um volume de 2 litros. Fazendo com que a área total que nossas partículas de gases estão distribuídas em 10 litros. Então coloca aqui, ó. Eles estão sendo distribuídos em 10 litros. Por que, professor? Porque ele está ocupando os 2 litros iniciais mais 8 litros. Logo, professor, vamos identificar que a pressão final é o que nós estamos procurando e o volume final é de 10 litros. Ah, tio, beleza. E aí, como é que nós vamos fazer? Poxa, aplica aqui na nossa fórmula, ó. Tá vendo? Ah, pois vai ser tranquilo, tio. Então coloca aí, ó. Pressão inicial e volume inicial vai ser igual a pressão 2 e volume 2. 5 vezes 2 é igual a nossa pressão que estamos à procura a 10 litros para a gente. Então, podemos dizer que a pressão final vai ser igual a 1 atm. Prontinho. Arrasou. Show! Agora vamos entender o que foi que aconteceu. Se eles são inversamente proporcionais, professor, nós descobrimos que a pressão final aqui é de 1. De 1 que? atm. Bonito. O que foi que ocorreu? Pensa aqui comigo, rapidinho. De 5 para 1, a nossa pressão fez o quê? Diminuiu 5 vezes. Olha que legal. Quando a nossa pressão diminuiu 5 vezes, o nosso volume, que era de 2 litros, foi para quanto? Para 10 litros. Então, nosso volume aumentou o quê? 5 vezes para nós. Ah, professor, então eles são inversamente proporcionais. Sim, senhor. Se eu diminuir 5, eu vou aumentar 5. Se eu aumentei 2, eu vou diminuir 2. Tio. Então, simplifica para mim sobre a parte de isotérmica. É bem simples, vamos lá. Isotérmica, temperatura sempre vai ser o quê? Constante para uma dada quantidade de gás. Ela sempre vai trabalhar com as variáveis voltadas para pressão e volume, onde vai nos projetar o nosso gráfico. E o nosso gráfico diz que todas as vezes que as nossas curvas estiverem mais distantes dos nossos eixos, vai se aumentando a sua temperatura. Beleza, galera? Foi tranquilo? Foi super legal. Então, te agradeço bem muito por estar assistindo a nossa aula e fique atento, sempre estaremos enviando para vocês uma atividade via agenda online. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoas!